E aí, meus amigos, a live que eu fiz hoje para vocês, eu fui até o exercício 4 da lista de equilíbrio do ponto material. Não resolvi o 5 e 6, tá? O 5 e 6, o exercício 5 e 6 são ambas questões da UERJ, tá bom? 2002, primeiro teste de qualificação. Como deve ser o primeiro e o segundo teste de qualificação. Qualificação, primeira fase. Então essa primeira questão aí que nós vamos resolver agora, que é a número 5 da lista, ela é uma questão que você só precisa saber desenvolvimento aritmético. Aritmético não, algébrico. Por quê? Olha só, ele já disse tudo na questão. Ele fala assim, um corpo de peso P, quer ver? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, se dá para ver legal. Tá? Olha lá, tá vendo? Ele colocou o triângulo, ele colocou aqui exatamente a decomposição já das forças, né, as expressões, e ele pede nas opções como que seria a expressão do cosseno de beta. Então, deixa eu ler contigo. Um corpo de peso P encontra-se em equilíbrio suspenso por 3 cordas inextensíveis. O que é isso? Ela estica, mas ela não deforma, certo? E observe na figura o esquema das forças T1 e T2 que atuam sobre o nó de junção das cordas. E os respectivos ângulos alfa e beta. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Mostrou a figura, sem problema nenhum, tá bom? E depois embaixo ele botou assim, ó. Fazendo a decomposição dessas forças, um aluno escreveu o seguinte sistema de equações. Olha lá o sistema, eu coloquei aqui em cima. Ó. T1 seno de alfa mais T2 seno de beta é igual ao peso. T1 cosseno de alfa menos T2 cosseno de beta é igual a zero. Isso daí já foi dado na questão. O aluno que fez, que colocou. Não, você não precisava fazer isso. Você sabe fazer, mas você não precisava. Aí ele disse que alfa e beta são ângulos complementares. O que quer dizer isso? O complemento de um ângulo é o que falta para chegar a 90 graus. Então, ângulos complementares são aqueles que a soma dá exatamente 90 graus, tá bom? E a propriedade que nós temos dos ângulos, uma das propriedades, é que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, por exemplo, se alfa e beta são ângulos complementares, o seno de beta é igual ao cosseno de alfa, assim como o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E é mesmo, vamos lá. Vamos supor que alfa seja 30 graus e beta seja 60 graus, né? Que somando vai dar 90 graus. O seno de alfa tem que ser igual ao cosseno de beta. Será que isso é verdade? Seno de 30, meio. Cosseno de 60, meio. Exatamente. Então, ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá bom? Entre alfa e beta, esses ângulos. Legal. Então, sabendo que os ângulos alfa e beta são complementares, o aluno pôde determinar a seguinte expressão, ele quer uma expressão, do cosseno de beta, então vamos isolar o cosseno de beta, em função de T1, T2 e peso. Quer dizer, ele só quer cosseno de beta é igual a alguma coisa T1, T2 e P. Quer dizer, você tem que dar um jeito aí de sumir com seno de alfa, com seno de beta e com cosseno de alfa. Só pode ficar o cosseno de beta. Cara, não tem nada de física aí. Você só resolvia essa questão por métodos algébricos. Como assim, Caio? Olha só. Pegando essa segunda parte aqui, né? Por exemplo, olha aqui, ó. Isso daqui. Ó, joga pra cá. Olha lá. T1 cosseno de alfa. O que é cosseno de alfa? É seno de beta. Então eu substituí T1 cosseno de alfa por T1 seno de beta. Como aqui é negativo, eu passo para o outro lado, já que aqui é zero, né? T2 cosseno de beta passa para o outro lado como T2 cosseno de beta apenas, que aqui é negativo, né? Menos T2 cosseno de beta passa para o outro lado positivo. Então ficou T1 seno de beta, já que eu substituí, tá bom? Aqui, ó. É igual a T2 cosseno de beta. Vamos isolar o seno de beta. Por que eu estou fazendo isso? Vou falar a maldade. Seno de beta é igual a T2 cosseno de beta sobre T1. Por que eu isolei o seno de beta? Porque se eu sei uma expressão para o seno de beta, depois eu substituo aqui em cima. Tá bom? Só álgebra. Olha lá. T1 cosseno de beta, que é essa parte daqui de cima. Ué, Caio, mas aqui está seno de alfa. Mas o seno de alfa é o cosseno de beta, porque eles são complementares. Legal. Então, T1 cosseno de beta mais T2 cosseno de... aqui nesse caso, né? Jogando seno de beta. O que é seno de beta? Olha aqui, ó.
No lugar de seno de beta, eu substituí. Deixa eu botar aqui até de uma outra cor para você ver. Olha aqui, ó. Substituir, tá vendo? Que maneiro. T2 cosseno de beta sobre T1, tá bom? T2 cosseno de beta sobre T1 é igual ao peso. Só álgebra. De novo. O que aconteceu aqui, ó? Eu tenho uma fração, né? Uma soma de frações, porque aqui é T1 cosseno de beta sobre 1, é uma fração também. Isso é igual a T1. T2 vezes T2 dá T2 ao quadrado sobre T1, entendeu? Passando para cá vai ficar T1 ao quadrado cosseno de beta, T2 ao quadrado cosseno de beta, e esse T1 do MMC, ele passa para cá, para o outro lado, vai ficar P vezes T1, tranquilo. Isola aqui o cosseno de beta. Cosseno de beta é igual a PT1, e o que sobrou? T1 ao quadrado, T2 ao quadrado, somando. Passa para o outro lado, ó, vai ficar T1 ao quadrado mais T2 ao quadrado no denominador, entendeu? Álgebra pura, tá? É claro que você poderia fazer outras aqui, artifícios numéricos, né? Já que a álgebra, ela te deixa assim, x mais y é igual a z. Ali você pode ter várias determinações. Passa o y para lá, passa o x para cá, igual a zero, entendeu? X mais y é igual a z. Passa o z para o outro lado. Vai ficar menos z, igual a zero. Então, quer dizer, essa expressão é só para provar, né? Essa questão é só para provar que a álgebra tem inúmeros artifícios. Não tinha nada de física, era só matemática. Simplesmente álgebra, era só substituir. Você não precisava saber disso daqui na física, como você decompõe, você sabe, você já aprendeu, né? A única coisa que você precisava saber um pouquinho é que o ângulos complementares é que o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá bom? Era o pré-requisito dessa questão aí, tá? Então o gabarito dessa questão é PT1, né? T1 ao quadrado, é letra A. Letra A. Aqui, ó. T1P, T1 ao quadrado mais T2 ao quadrado, certinho, letra A. Certo? Tranquilo? Qualquer coisa botem as dúvidas aí, tá? Doutores, na questão número 6, também da UERJ, assim, em uma sessão de fisioterapia, a perna de um paciente acidentado é submetida a uma força de tração que depende do ângulo alfa. Tá aqui a figura, né? Eu tentei colocar mais ou menos a figura aí. Como indica a figura. Tá lá, bonitinho. Entendeu? Tem uma roldaninha aqui, tem um peso, né? Que você pode alterar o valor desse peso. Assim, eu tô dizendo na prática, na fisioterapia. E o cara puxa pra cá. Entendeu? Então ele vai fazendo exatamente ali um movimento. É horizontal, tá bom? Esse movimento. Então ele faz uma força pra cá. Vamos chamar aqui de F, certo? A força que ele está fazendo. E esse ângulo pode ser modificado. Será que vai modificar a força, né? O valor dessa força devido a esse ângulo? É o que nós vamos resolver agora. O ângulo alfa varia deslocando-se a roldana R sobre a horizontal. Então quer dizer que essa força é horizontal. Que bom. C, para um mesmo peso P, então ele não muda o peso. Na prática poderia mudar, tá? Na questão ele não mudou. O fisioterapeuta muda alfa de 60 graus para 45 graus. E o valor da tração na perna fica multiplicado por... Então, quer dizer, antes eu tenho duas situações. Eu tenho uma situação onde o ângulo alfa era de 60 graus e depois ele mudou para 45. Ele diminuiu esse ângulo, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Na primeira situação, ó, maneira clássica de fazer, hein? Quem tem aula com K e faz rápido. Olha só. Se o ângulo for de 60 graus, olha como é que fica. Você não tem o peso aqui para baixo. Olha só, peso, né? Peso, beleza. Bonitinho. Então vamos lá. Aqui tem uma determinada tração, certo? Como o fio é o mesmo, eu posso dizer, ó, a mesma corda, o mesmo fio aqui, certo? Então a tração ela tá em todo esse fio. O que eu posso dizer? Ó? Que aqui tem uma tração, colocando esse ponto fixo aqui. Ó. Nós temos para cá uma tração e para cá também. Tá bom? Chamar tudo de T. Ficou meio torto aí. T de torto, né? Olha lá, mais tração. Olha bem, olha como é que ficou. Ó, primeiro exemplo aí e um dos mais fáceis. O modo mais fácil de fazer. Calma aí, rapidinho. Tá uma canetinha mais bonita. Você merece. Olha lá.
Ficou legal? Aqui mais um. Não. Pra cá. Pra cá. E pra cá. Olha lá como é que ficou. Ué, Caio, mas o que você quer dizer com isso? Pra cá é a força F. Pra cá, ó, é a atração. E pra cá também é a atração. Bom, esse ângulo, ele falou primeiramente que era 60 graus. Como isso aqui tudo é 2 vezes o alfa, isso daqui vai ser 120 graus. Certo? Pessoal, aqui é atração, aqui é atração. Aqui é 120 graus. Isso daqui tudo, ó, se você somar esses 3 ângulos, parece uma circunferência. Parece não, é uma circunferência. Então eu tenho ali 360 graus. Isso quer dizer que se aqui é 120 graus, aqui também é 120 graus e aqui também é 120 graus. Muito bem. Então eu posso dizer que 3 lados iguais formam 3 segmentos também iguais. Logo, F é igual a tração. Sem problema nenhum. Tá, Caio. Beleza. Essa é a primeira situação. E na segunda situação? Na segunda situação, nós temos o seguinte. Olha lá. A mesma coisa. Ó, pra cá e pra cá. Só que agora, galera, olha bem. Agora, aqui continua sendo F. Agora eu vou chamar de F'. Aqui continua sendo tração. E esse ângulo agora passou de 60 graus para 45 graus. O cara diminuiu o ângulo. Então esse total aqui passa a ser quanto, pessoal? 90 graus. Certo? Que legal. Se aqui é tração e aqui é tração e aqui é 90 graus, eu não preciso nem calcular esse ângulo e esse ângulo daqui. É só você imaginar o seguinte, que essa força tá fazendo o papel de quê? Olha lá, ó. Tá vendo? Olha o reflexo dela aqui. Ó, pra cá é F, então pra cá também é F, já que tá em equilíbrio. E aqui tá fazendo o papel de diagonal. Vocês viram isso agora na nossa live, entendeu? Olha aqui, ó, tração, tração. Então isso aqui é um quadrado. Não parece muito, né, geometricamente, aqui o meu desenho, mas é um quadrado. E isso aqui está fazendo o papel de diagonal do quadrado. Então eu posso dizer que F', como se calcula a diagonal de um quadrado? É o lado, tração, vezes a raiz de 2. Qual a diferença comparando de F para F'? Ué, ele pegou a tração e simplesmente multiplicou por raiz de 2. Letra B. A pergunta foi, se para o mesmo peso P, o fisioterapeuta mudar alfa de 60 para 45, o valor da tração na perna, quer dizer, a tração ali, é a força que ele está fazendo, né? Passa de quanto? Vai ser multiplicado por quanto? Por raiz de 2, tá bom? Como raiz de 2 é 1,4, eu posso dizer que você primeiro estava multiplicando por 1 e agora você multiplica por 1,4, né? Aproximadamente 1,41. Tá? Essa questão dá para você saber por vetores, entendeu? Por vetores. Por isso que é um pré-requisito. Você entender geometria e, além da geometria e trigonometria, vetores, para poder ficar bem claro essa parte aqui de estática de um ponto material, tá bom? Tranquilo? Caio, tem outro jeito de resolver? Tem, com certeza. Aqui você poderia decompor as duas forças. Decompondo as duas forças, você fazia em X e em Y, aquela igualdade, né? Aquela cruzinha que eu te falei lá na live, né? Coloca exatamente na horizontal e na vertical. Dá para fazer, dá um pouquinho mais de cálculo, mas dá para você fazer, tá bom? Por isso que é interessante. Isso aqui, pessoal, é um macetão mesmo, é um bizu muito legal. Por quê? Se eu tenho 3 lados iguais, você tem exatamente 3 ângulos iguais. Mas como é que você sabe que o lado era igual? Porque ele deu o ângulo. Se aqui é 120 e tem que formar 360 com os 3 ângulos, esse ângulo é igual a esse, né? Porque essas duas forças são iguais. Consequência, ó, aqui é 120, aqui é 120. Então todos os lados também são iguais. Tá bom? Beleza? Se eu jogasse essa força para cá, ó, fecharia, ó, 2 triângulos equiláteros, ó. Aqui seria 60 graus, aqui também 60 graus e aqui também 60 graus, tá vendo? Ia fechar um triângulo equilátero em cima e um triângulo equilátero embaixo. Quer dizer, tinha uma simetria no problema, tá bom? Tranquilo? Qualquer dúvida,
coloca aí na plataforma, tá? Um grande beijo!